Olá, eu sou a Caroline e meu projeto foi Análise Comparativa de Vermicompostagem de Isenia Fétida e Odilise Geni, orientado pelo professor Dr. Rômulo Menezes, do Grupo de Pesquisa Energia da Biomassa do Departamento de Energia Nuclear. Nosso objetivo geral foi comparar as características da vermicompostagem com Isenia Fétida e Odilise Geni, realizada com resíduos sólidos orgânicos vegetais e alimentícios. Nossos específicos foram analisar a temperatura, umidade, peso e balanço hídrico dos compostos orgânicos nos diferentes tratamentos, bem como avaliar a adaptação nas minhocas. Bom, nosso projeto engloba o ODS 6, Água Potável e Saneamento, e o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Os resíduos sólidos orgânicos são aqueles advindos de matéria vegetal ou animal, como, por exemplo, restos alimentares provenientes de restaurantes e restos vegetais provenientes de podres. A falta de métodos de descarte adequados para esses resíduos limita o aproveitamento dos nutrientes e da energia dos mesmos e acarreta impactos negativos para o meio ambiente, como poluição do solo, da água e do ar. A vermicompostagem é um processo de decomposição biológica de resíduos orgânicos, mas com a adição de minhocas para acelerar o processo de biodegradação. As minhocas mais utilizadas neste processo são a Isenia Fétida, também conhecida como vermelha da Califórnia, e a Odilise Geni, a africana. Procurar uma maneira de otimizar esse processo é o intuito do trabalho. O estudo foi realizado na Biorefinaria Experimental de Resíduos Sólidos Orgânicos, localizada na UFPE. Inicialmente, os resíduos foram triturados, pesados, homogeneizados e colocados nas vermicomposteiras que foram delineadas em blocos casualizados. Foram 6 tratamentos e 5 repetições para cada, com 3 proporções de resíduos diferentes. 75% de resíduos alimentícios e 25% de resíduos vegetais foram T1 e T2, 50% de cada resíduo T3 e T4, 75% de resíduo vegetal e 25% de resíduo alimentício T5 e T6. Cada espécie foi inoculada em 3 tratamentos com diferentes composições após estabilização do composto. Durante a condução do experimento, foi realizado o monitoramento da temperatura, da umidade, o peso do composto, balanço hídrico e adaptação das minhocas. Para análise dos resultados, aplicou-se uma estatística descritiva com obtenção de médias aritméticas. Bom, o monitoramento da temperatura é importante, pois é uma variável que pode indicar o grau de maturidade do composto da decomposição e serve de parâmetro para inocular as minhocas. A temperatura se mostrou de acordo com a literatura, manteve-se estável do 28º dia em diante em uma temperatura ambiente por volta dos 29 a 30 graus Celsius. A umidade é um outro fator indispensável tanto para o processo quanto para as minhocas, pois estas respiram e excretam resíduos através da pele que precisa estar úmida. De forma geral, os tratamentos mantiveram umidade semelhante durante todo o processo, em torno de 50 a 70%, umidade dentro do estimado no início do experimento, de acordo com os dados da literatura. Em relação ao balanço hídrico, podemos observar nesse gráfico a quantidade de água e chorume adicionada durante todos os períodos do experimento. Os tratamentos que menos adicionaram água no período de pré-estabilização foram T1 e T2, com 1.800 ml. Isso se deu pela alta quantidade de água contida nas frutas e hortaliças que ocasionou a geração de chorume. Já T3 e T4, que apresentavam 50% de resíduo alimentício em sua composição, geraram chorume, mas uma quantidade bem menor comparada ao T1 e T2, se fazendo necessária uma maior adição de água. E os tratamentos que tinham uma maior proporção de resíduo vegetal, T5 e T6, não foi observada a produção de chorume, logo foram os que mais demandaram o acréscimo de água durante esse primeiro momento. No período de vermicompostagem, houve uma economia de água para todos os tratamentos em uma média de 65,56 para T1 e T2, 88,9 para T3 e T4 e 92,21 para T5 e T6. Isso pode ser explicado pelas minhocas, que atuam na formação do humus, que torna o meio mais úmido. Além disso, esses organismos realizam a aeração do composto, abrindo seus túneis subterrâneos, o que possibilita a entrada de ar, uma melhor absorção de água e, consequentemente, influencia positivamente a manutenção da temperatura e da umidade. Em relação à adaptação das minhocas, os tratamentos com maior quantidade de resíduo alimentício apresentaram um índice elevado de mortalidade. Não houve visualização de osteques e recém-nascidas ao final do experimento, o que pode ser explicado pela possível baixa disponibilidade de nutrientes e alta acidez provocada pela reutilização do chorume e pelo volume de substrato que estava abaixo de 7 centímetros, oferecendo pouca profundidade para as minhocas. Os tratamentos de T3 a T6 foram os que ambas espécies apresentaram um bom potencial de adaptação. Houve visualização de osteques e recém-nascidas.
Em relação ao peso do composto, como podemos observar no gráfico, ao término de cada tratamento, houve uma diminuição no peso seco de cada composto, sendo os tratamentos com maior proporção vegetal e menor proporção alimentícia aqueles com maiores pesos secos finais, apresentando mais de 2 kg. Além disso, é possível perceber que ambas as espécies atuaram de forma semelhante na degradação, pois não houve diferença significativa entre os tratamentos da mesma composição. Conclui-se, então, que os indivíduos de eugenia feita da Eudrilizogenia apresentaram melhores resultados nos tratamentos com maior profundidade e quantidade do resíduo vegetal. As espécies não apresentaram esse comportamento de diferenças significativas entre si. A economia de água para manter a umidade durante o período de vermicompostagem foi significativamente maior do que no período anterior a este. As minhocas influenciaram na degradação do composto, afetando diretamente no peso seco final, que tornou-se menor em todos os tratamentos. Análises químicas e estatísticas avançadas precisam ser realizadas para uma avaliação mais aprofundada dos parâmetros expostos. Meus agradecimentos. Obrigada.